Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Robson Araújo e eu quero te dar as boas-vindas à Black Friday da apometria, a Black Apometria. E como foi que surgiu a ideia, né, de nós realizarmos a Black Apometria? Algumas pessoas entraram em contato conosco por e-mail, pelo WhatsApp, perguntando se íamos fazer um Black Friday. E eu me recordo que nós já fizemos algum movimento nesse sentido, acho que uns 2, 3 anos atrás, ou até um pouco mais, que o tempo passa tão rápido. Mas não é muito a nossa proposta. A nossa proposta sempre foi transformação. E não um movimento, né, associado, muitas vezes, o que a Black Friday acaba proporcionando. Mas foi justamente pensando nisso, pensando na nossa própria história, como foi que nós chegamos até aqui, é que nós construímos esse programa, denominado Jornada de Transformação Apométrica, onde em 15 semanas de acompanhamento contínuo, nós vamos trabalhar para a nossa liberdade espiritual. E esse é um método de clínica e escola de autonomia espiritual. É a mesma técnica que transmuta problemas espirituais, a apometria, mas com uma mentoria intensiva e ferramentas de tecnologia e de IA exclusivas desenvolvidas em apoio a este programa. Vamos conhecer mais? Bom, se você está lendo isso, é porque você já tentou terapias convencionais que não foram na raiz do problema, sessões espíritas que aliviavam, mas que os problemas voltavam, cursos e livros que você não conseguiu aplicar sozinho ou sozinha, e tratamentos muitas vezes caros, tratamentos às vezes convencionais, que acabam drenando, né, os recursos e as esperanças. Bom, certamente você ainda concorda, né, ou melhor, acorda com aquele peso inexplicável no peito, pensamentos que não param, relacionamentos que sempre dão errado, doenças sem diagnóstico que não melhoram e a sensação de estar presa, bloqueada e drenada. E eu sei exatamente o que você está sentindo, porque nós tivemos esse mesmo problema. E por que nada disso funcionou até agora? A verdade, que muitas vezes ninguém te conta, até porque, na verdade, as pessoas muitas vezes não sabem, é que a gente pode até trazer como uma metáfora. É quando a gente está tomando banho, mas a torneira, né, com a lama, com a sujeira, ela continua aberta. Por que que as terapias tradicionais, muitas vezes, elas acabam tratando os sintomas? Ou seja, ansiedade, depressão, dores físicas, mas não removem a causa espiritual. Os atendimentos espirituais, eles podem dar um alívio temporário. Por quê? Porque eles limpam as energias que estão momentaneamente ali nos envolvendo nossos corpos espirituais. Mas quando a gente está desenvolvendo algum tipo de sessão, muitas vezes esses tratamentos podem se tornar caros, né? A gente pode se tornar dependentes e os problemas podem retornar dias ou semanas depois. Porque como a causa não foi removida, isso acaba voltando a contaminar novamente os nossos corpos espirituais, nossos chakras, nossos cordões, e ficamos nesse ciclo vicioso. Mas tem a verdade que ninguém te conta dois, né? Será que você se identifica com alguma dessas situações? Você tem cursos parados no computador, acumulando, entre aspas, né, poeira digital. Você já investiu em terapias que aliviaram, mas não resolveram a raiz do problema. E você sente que precisa lidar com algo mais profundo, que toque a essência da sua alma. Você está certo em continuar buscando, buscando mais. A verdade é que muitas vezes, em relação a custos, 87% das pessoas nunca começam. Mas acredita, isso não é uma força, uma falta de vontade ou de disciplina. Muitas vezes você tem o desejo, mas falta o caminho claro, falta a força espiritual. Não é falta de disciplina,
Muitas vezes você precisa de estrutura certa para manter o foco e limpar o campo espiritual que muitas vezes até bloqueia você de começar. E também a falta de acompanhamento. Por isso que a mentoria certa faz toda a diferença na sua jornada. A raiz dos problemas, muitas vezes, ela está invisível. E o que realmente está acontecendo é que você pode estar carregando no seu campo energético aparelhos parasitas, que são dispositivos espirituais que são implantados pela espiritualidade negativa e que drenam sua energia, tirando a sua força de vontade até para você poder iniciar um curso. Obsessões, espíritos encarnados que ficam grudados em você, sugando a sua energia. Laços vampíricos, que são verdadeiros cordões com pessoas tóxicas. Miasmas, que drenam a nossa energia acumulada, gerando traumas. E autoobsessão, ou seja, parte de nossas próprias vidas passadas, que ainda estão presas em sofrimento. É como ter um vírus no computador. A gente pode reiniciar o computador 1000 vezes, mas o problema continua lá. Mas hoje isso muda. A partir de agora, o ciclo de problemas sem solução, o peso no peito, a sensação de estagnação chegam ao fim. Você não está mais sozinho nessa jornada. Chega de terapias paliativas e de sentir sua energia drenada sem resultados duradouros. Agora é a hora de acessar a verdadeira autonomia espiritual. A solução que vai na raiz é a apometria. A apometria é a verdadeira técnica da regeneração. Você já ouviu que nós estamos na transição entre a era de provas e expiações para a era de regeneração? Pois bem, para essa transição, para esse período, a espiritualidade liberou um grande conhecimento chamado apometria. A apometria é uma técnica que permite identificar a causa raiz exata do problema espiritual, que pode ser uma arquipadia ou uma magia negativa, que pode ser níveis conscienciais nossas próprias personalidades passadas que ficaram presas no passado, mas que podem também ter duplicatas nossas. Aparelhos parasitas que são colocados pelas esferas negativas em nossos corpos espirituais, cordões ligados a muitas vezes até mesmo a regiões umbralinas, espíritos vampíricos, ou mesmo proveniente de magos tenebrosos que nos atacam, e até aquelas energias de inveja, aquelas energias que muitas vezes acabam gerando uma obsessão. Isso quando não é nós mesmos num processo chamado de autossabotagem, mas que também chamamos de autoobsessão. A apometria permite remover todas essas situações, obsessores, aparelhos, laços, miasmas. Ela permite trabalharmos com esses resgates de nossas consciências que ficaram no passado, partes nossas que ficaram presas, né? Porque quando nós sofremos o impacto de alguma situação do passado, alguma vida, aquilo pode ter sido tão impactante que, ainda que a gente não lembre conscientemente, o nosso subconsciente lembra, trazendo traumas, medos, resquícios. Por isso que podemos encontrar pessoas ou estar em determinados ambientes e não nos sentir à vontade, né? Ou mesmo em relacionamentos tóxicos, porque nada mais são oriundos de reencontros de almas. E, além disso, existem campos de força, portais que podem se abrir, muitas vezes em nós e até na nossa própria casa, ligando-nos às esferas negativas. E a apometria, novamente, ela vem com todo o conhecimento para fechar esses portais. E ela permite limpar também memórias que ficam em nossas células, provenientes de traumas. Traumas que podem ter sido adquiridos pelos nossos próprios familiares. Porque o nosso DNA não comunica apenas nossas características físicas ou biológicas,
mas também transmite sofrimentos, viciações e toda uma série de crenças. Mas o melhor é que, com a apometria, a gente consegue não só ajudar em nós mesmos, mas para sempre, e também ajuda ao próximo. Mas, muitas vezes alguém pode perguntar, mas será que eu consigo fazer apometria sozinho? E essa pode ser uma dúvida que pode paralisar. E a resposta é sim. Por quê? Você pode praticar apometria. Você não precisa ser médium. 67% dos nossos alunos eram iniciantes absolutos, sem nenhum tipo de mediunidade, clarividência, nenhum tipo de recurso. Inclusive, o próprio criador da apometria, o Dr. Lacerda, ele não era médium. Eu não sou médium. E, aliás, os melhores apômetras, aqueles que muitas vezes acabam até se destacando, né? Seja na prática apométrica, ou mesmo até mesmo no ensino apométrico, não são médiums, porque a apometria não exige mediunidade, nem para quem pratica, nem para quem recebe. Você não precisa ter dom, porque é uma técnica lógica que segue um passo a passo. Ela funciona desde a primeira aplicação. A apometria movimenta energias espirituais, energias do mundo espiritual, energias que se refletem mesmo no mundo quântico, porque a apometria ela foi toda lastreada dentro da física quântica pelo Dr. Lacerda. Então você consegue sentir já as primeiras diferenças em horas de aplicação. E você, portanto, tem tudo o que precisa, porque a sua intenção e o foco são suficientes. Nós não precisamos de um grupo para praticar a apometria. Nós podemos aplicar a apometria de forma segura e eficiente, sozinhos, em nossa própria casa, sem nenhum recurso mediúnico. Aliás, se há algo que distingue, inclusive, o nosso trabalho, que é todo lastreado, não só naquilo que o Dr. Lacerda trouxe, mas na experiência de muitos outros grupos. O que distingue, inclusive, o nosso trabalho não é termos criado uma metodologia e excluído todas as outras. Ao contrário, nós utilizamos desde a apometria clássica, como ensinada pelo Dr. Lacerda, até todas as pesquisas que foram difundidas por diversos grupos, principalmente dentro dos congressos brasileiros de apometria, em mais de 27 anos, né, de congressos realizados a cada 3 anos, né, que mantinha, portanto, todos os apômetras atualizados, cada grupo desenvolvendo suas técnicas e comunicando aos outros, mas também proveniente de muitos pesquisadores. Além disso, por já termos 26 anos de prática apométrica, também desenvolvemos técnicas e conhecimentos. E o que nós oferecemos no curso, portanto, é a soma de todos esses conhecimentos, né? É a soma de todas as escolas, de todos os estilos, de todas as visões. A verdade é o seguinte: se você consegue fechar os olhos e visualizar uma praia, se você consegue sentir que algo está pesado ou leve, você consegue fazer a apometria. O problema não é aprender, é aplicar. Portanto, muitas vezes, há pessoas que já compraram diversos cursos e ficam pela metade, porque muitas vezes falta de tempo para ver horas e horas sozinho. Existe a insegurança e a dúvida: será que eu estou fazendo certo? Outras dúvidas que podem surgir, que travam o seu progresso, e falta de apoio. Alguém ali do seu lado dizendo: continue e você está no caminho certo. A verdade é que não é falta de informação. O que falta é uma transformação guiada. Prazer, eu sou Robson Araújo. E mais importante que minhas credenciais, eu queria que você soubesse que eu sou alguém que já esteve exatamente onde você está hoje. Hoje eu completo 26 anos de experiência com apometria, com a felicidade de ter transformado muitas vidas com a apometria, criando no caminho da autonomia espiritual.
Já tive a possibilidade de atender mais de 5.000 casos. São histórias reais de superação, liberdade espiritual alcançadas. Sem contar esse laço histórico que a gente vem com a extinta Sociedade Brasileira de Apometria, onde nós tivemos a possibilidade de não só ser integrante, mas formar a comissão que instituiu o primeiro curso, que nós chamamos de curso básico de fundamentos da apometria, que foi proveniente justamente disso, de uma inteligência coletiva, né? De um conhecimento desenvolvido por diversos grupos, apresentados em diversos congressos, provenientes de diversas pesquisas, que foram agrupadas e sintetizadas em um curso de fundamento. Curso esse exatamente que você vai ter acesso ao realizar essa mentoria. Então, ele não é um fruto de uma inteligência. Ele é a soma de tudo aquilo que o Dr. Lacerda transmitiu, ensinou, e que diversos grupos e apômetras que tiveram a oportunidade de aplicar aqueles mesmos conhecimentos tiveram experiências múltiplas desdobrando aquele conhecimento. Portanto, enriquecendo ainda mais o entendimento, a compreensão, a prática e principalmente obtendo resultados. Não só esse curso, a gente teve a oportunidade de trabalhar outros, mas esse em específico aqui nos toca, porque é justamente essa condensação de conhecimento que nós estamos trazendo para esse trabalho. Bom, mas isso não é sobre mim. Nós estamos falando aqui sobre você e como você pode transformar a sua situação, a sua vida, as suas questões espirituais, o seu karma nas próximas 15 semanas. O que acontece é que muitas vezes cursos tradicionais, eles não te dão a informação e você muitas vezes acaba sozinha. Eles não acompanham a sua evolução. Eles não se personalizam para o seu caso e não te ajudam a criar uma rotina e um compromisso semanal para o progresso e principalmente para o tratamento das próprias questões. Porque dentro da metodologia que nós desenvolvemos, nós inclusive costumamos dizer de que equivale um médico acamado, de que equivale uma pessoa ajudar a próxima se ela não acredita e não transforma a sua própria vida. Então, o que nós proporcionamos é uma metodologia onde primeiro a pessoa tem a sua vida transformada. Então, ela vê a apometria na prática, na transformação da sua própria vida. Isso traz uma força interior muito grande, porque ela sabe a sua história, como ela era antes e depois da apometria. E aí, uma vez ela fortalecida, tanto na sua fé, na sua crença, porque ela viu a sua própria transformação, mas também a sua própria força interior, as suas energias, até clareza mental e intuição se expandem, porque esse também é um dos benefícios que a apometria traz para a pessoa, é que ela então, ela encontra-se na sua potencialidade máxima, pronta para ajudar o próximo, num trabalho de multiplicação de benefícios. Portanto, nós desenhamos exatamente isso. Uma solução que nós chamamos de clínica escola, que é um conceito talvez revolucionário, onde nós dizemos basta de cursos onde você é apenas mais um numa multidão. A nossa abordagem é diferente, ela é profunda e ela é centrada em você. Por quê? Você não é uma aluna. Aqui a sua jornada é única. Você não é um número, mas sim o centro de sua própria transformação. Você é o caso principal. Todo o foco, ferramentas, a mentoria são direcionados para resolver os seus desafios específicos. Nós vamos trabalhar os seus problemas. A cada semana é dedicada a desvendar e limpar os bloqueios que te impedem de avançar na vida, em todas as áreas. E tudo isso você vai contar com o meu acompanhamento direto. Minha experiência de orientação estarão com você cada passo, garantindo que você não se sinta sozinha. E esse programa
ele é uma evolução de muitos outros programas, de cursos, aulas ao vivo, programas de mentorias de prática apométrica, que a gente vem desenvolvendo já ao longo de quase 6 a 7 anos, com diversos grupos e diversos resultados, com depoimentos muito fortes de pessoas com transformações, com conquistas, não só nas suas vidas, mas nas vidas de seus familiares também. Portanto, essa é uma jornada de transformação. São 15 semanas de mentoria intensiva, o que torna isso diferente de qualquer curso, porque você vai ter um acompanhamento semanal personalizado, você vai ter acesso a lives exclusivas, encontros ao vivo, para você tirar dúvidas em tempo real. Você também vai ter acesso a protocolos feitos para o seu caso específico, ou seja, o passo a passo de como aplicar a apometria para o seu caso, para a sua situação. Um grupo VIP, onde você não vai estar sozinho. Você vai estar junto com outras pessoas recebendo orientações, os links das lives, as informações, tudo para que você possa, do seu celular, saber qual é o próximo passo. Além disso, nós já vamos apresentar aqui, nós desenvolvemos a nossa apometria, que é a nossa ferramenta de IA exclusiva, onde você vai ter acesso durante 24 horas, 7 dias na semana, durante todo o tempo de duração desta mentoria. É como se fosse um consultor apométrico. E tudo isso com ajustes em tempo real. Ou seja, semana após semana, você não apenas aprende, você pratica, aplica, evolui e transforma com suporte total. E dentro dessas ferramentas exclusivas que nós desenvolvemos, você vai ter acesso a 2 ferramentas lançadas pela primeira vez no mercado de apometria. Uma é o nosso consultor de apometria ou apometria, ou seja, um consultor, um mentor de apometria IA pessoal, sempre disponível. Ele é treinado com todo o conteúdo do nosso curso. Ou seja, nós treinamos um IA com todo o conteúdo do nosso curso, aonde você vai poder tirar dúvida a qualquer hora, aonde conceitos complexos podem ser explicados de forma simples. Você pode perguntar, reperguntar, pedir para explicar como se fosse uma criança, pedir para explorar mais sobre aquele assunto, correlacionar com o conhecimento que você tem. E você ainda pode pedir para que seja sugerido técnicas para algum problema específico que você queira trabalhar. Portanto, acabou a insegurança de você não ter com quem tirar dúvidas, por exemplo, às 23 horas. É basicamente como ter o Robson dentro do seu celular 24 horas. Além disso, você também vai ter acesso ao nosso gerador de protocolo personalizado. Esse é um gerador que vai gerar um protocolo para o seu caso específico. Imagina que vai ter ali toda a descrição do passo a passo que você precisa realizar com a apometria. Quais corpos espirituais você precisa trabalhar, quais chakras você precisa transmutar, limpar, regenerar, ajustar, reequilibrar, cordões, situações, possíveis situações de obsessões, situações de auto-obsessão, qual MOFs aplicar, tudo ajustado para suas necessidades e baseado em 26 anos de experiência de prática clínica, com mais de 5.000 casos, aonde você vai poder atualizar esse protocolo conforme a sua necessidade. É como ter um terapeuta experiente criando um protocolo só para você, porque cada pessoa vai ter um protocolo único. Além disso, você também vai ter acesso a todo um passo a passo que vai se desenvolver durante essas 15 semanas. Como vai funcionar? Na semana 1,
A 3, você vai ter a fundação, aonde você vai ter uma autoaplicação básica, limpeza energética profunda, que você vai aplicar em você mesmo, e aonde você vai poder obter os primeiros resultados, como um sono melhor, menos ansiedade, entre outros benefícios. Na semana de 4 a 7, nós vamos nos aprofundar para trabalhar a remoção de obsessores e aparelhos, trabalhar toda a parte do desdobramento múltiplo dos nossos corpos, bem como todo o trabalho apométrico em relação aos mesmos, e fazer trabalhos em traumas passados. Já nas semanas 8 a 11, é uma semana de domínio, aonde nós vamos trabalhar casos complexos, vamos já iniciar toda uma parte de abordagem para trabalho em terceiros, ou seja, família, e você também vai ter acesso a protocolos avançados personalizados. Na semana de 12 a 15, é a semana da autonomia total. É onde você começa a se libertar, é onde você começa a ter o domínio da técnica, e é onde você começa a poder ajudar as pessoas que você ama. E o que está incluso dentro desse programa, dentro dessa jornada de transformação apométrica? Você vai ter um acesso ao nosso curso, que é um curso que nós falamos de 200 horas, porque ele soma toda a parte teórica, que dá em cerca de 24 horas, mais todas as práticas que são sugeridas para você realizar. Por isso que ele tem essa carga horária. Mas você consegue aprender todo o fundamento da apometria em 24 horas. Você vai ter acesso vitalício a esse curso, com todas as aulas gravadas e ainda com a certificação reconhecida da BRAT. Também vai estar incluso dentro dessa jornada de transformação uma mentoria de 15 semanas. São 15 lives exclusivas, uma por semana. Muitas vezes eu vou fazer até mais do que uma por semana, porque nós queremos acelerar a sua transformação. Você vai ter feedback personalizado nos seus protocolos. Você vai ter acesso a um grupo VIP de comunicação para estar sabendo quando é que vai ser o próximo encontro, materiais adicionais que foram liberados e toda uma sorte de comunicação que vai ser essencial para você. Além disso, você também vai receber exercícios práticos toda semana para você ir trabalhando diversos aspectos de relacionamento, questões financeiras, questões de saúde, questões relacionadas ao nosso dia a dia, onde muitas vezes nós interagimos com pessoas que são verdadeiros vampiros energéticos, né? E entre outras situações. Além disso, você vai ter acesso às nossas ferramentas exclusivas. O consultor de apometria IA, durante 3 meses, ou seja, todo o acesso a essa mentoria. E o nosso gerador de protocolos personalizados, onde você vai poder gerar 2 protocolos personalizados. Além disso, dentro desse conceito, né, Black Friday, nós estamos colocando outros bônus, como um acesso a uma comunidade, onde você vai ter ali uma comunidade exclusiva só de estudantes, onde você vai poder conversar sobre diversos assuntos, acesso a, por exemplo, filmes, séries que são indicadas, entre outros assuntos culturais, mas relacionados à apometria. São muitos assuntos ali onde você vai poder explorar e desdobrar, né, os conhecimentos que você está obtendo ou estará obtendo com a apometria. Você vai ter também acesso, escuta só, a uma sessão de constelação sistêmica apométrica. É uma constelação familiar com upgrade da apometria. Então vai ter, quando você se inscreve, passou ali o período de 7 dias de garantia, você vai receber uma mensagem nossa para você agendar a sua sessão de constelação, aonde um terapeuta da nossa equipe vai realizar uma sessão de constelação para você, já dentro das filosofias da própria apometria. E para que isso?
A constelação, e é uma das ferramentas que nós agregamos, temos até um curso específico de constelação com apometria, ela permite que possa ser feito ali toda uma parte de análise de relacionamentos que a gente pode ter, crenças limitantes, problemas que possamos trazer, né, de nossos familiares. E após a sessão, você recebe depois um relatório personalizado com todo o protocolo de apometria, ou seja, você vai receber no total 3 protocolos, um personalizado, baseado em tudo aquilo que for visualizado dentro da sessão de constelação, todos os comandos apométricos que você vai precisar para lidar, para trabalhar com crenças limitantes e tudo mais que for visualizado. Gente, isso aqui não é um bônus. Isso aqui não é um bônus simples. Isso aqui é um grande presente. Porque eu não sei se você tem ideia de tudo que está contido aqui. Quando você fizer a sua sessão, você vai se surpreender. Além disso, você vai ter acesso também a 4 PDFs de protocolos complementares especiais. Outro bônus que nós colocamos aqui é o acesso antecipado a novas ferramentas de IA que nós lançamos para a apometria. Então, antes de outras pessoas poderem adquirir, você vai ter acesso. E, além disso, uma certificação da Brat. Então, vamos conferir. Nós temos, gente, dentro do nosso site, você pode registrar aí resultados.cursoapometria.com. Você vai cair dentro do nosso blog, que é um blog só de depoimento. Mas aqui eu tenho casos de pessoas que participaram de uma outra mentoria que nós desenvolvemos, aonde tivemos, por exemplo, a Maria, nomes e idades alterados, tá, gente? 8 anos de depressão resistente, investindo R$ 800 em terapias, sem resultado, tentativas de suicídio há 2 anos, depois de 12 semanas, zero medicação psiquiátrica, removeu o obsessor de 15 anos, voltou a trabalhar e sorrir, e uma frase que a gente pediu, né, para cada um frisar: sinto que voltei a viver. Outro caso, nome, idade modificados. Fibromialgia há 6 anos, dores crônicas sem diagnóstico, dormia 3 a 4 horas por noite e mal dormidas. Não era nem um sono restaurador. Depois de 8 semanas, sentiu 80% de redução nas dores, sentiu um sono restaurador, removeu o aparelho parasita no chakra cardíaco e uma frase que resumiu: não acredito que era isso o tempo todo. Realmente, a gente fica abismado quando descobre que os problemas que a gente vive no mundo físico são espirituais. Outro caso, nome, idade modificado, Juliana, 51 anos. 3 casamentos fracassados, quase entrando num quarto. Padrão repetitivo de relacionamento tóxico. Sensação de autossabotagem. Depois de 10 semanas, removeu laços vampíricos de ex-parceiros. Porque isso acontece quando os relacionamentos terminam muitas vezes em guerra, né? E com esses laços, uma pessoa desejando o mal da outra, né? Quem viveu, quem vive relacionamentos assim, entende o que nós estamos falando. Resgatou personalidades múltiplas de vidas passadas, em relacionamento saudável há 6 meses, por isso que eu falei 3, mas quase um quarto. E finalmente a pessoa falou: "Ah, finalmente entendi o padrão." Ela percebeu que existia um padrão não só na vida dela, mas na vida de seus familiares, né? E esse sofrimento estava chegando até o relacionamento. Nós somos ligados por cordões com os nossos familiares. E o sofrimento deles chega até nós. Inclusive aqueles que já partiram. A própria constelação, ela fala sobre isso, né? Ela fala do campo morfogenético. Mas tudo isso você vai estar sendo coberto com os tratamentos que nós vamos estar proporcionando para lidar, transmutar essas situações. Agora, por que que funciona? Existe toda uma ciência por trás, talvez você saiba ou não. Mas quando o Dr. Lacerda começou a difundir a apometria, as pessoas iam até o seu grupo,
elas chegavam lá e encontravam numa lousa toda a parte conceitual baseada em fórmulas, em física quântica. Então, não só isso, o Dr. Lacerda teve, obviamente, influência dos mentores, né? A gente diz mesmo que a apometria ela tem três grandes influências. A influência da teosofia, principalmente relacionada aos corpos espirituais. A influência na Umbanda, principalmente através dos comandos que nós utilizamos, né? Muitas técnicas, uma forte influência de mentores ligados a esse conhecimento, que orientavam o Dr. Lacerda, mas com práticas que a gente não vê comumente nos trabalhos espirituais, e no kardecismo, que tem uma base muito sólida, né? Esclarecendo conceitos que, quando trazidos à luz da apometria, se transformam em leis espirituais, porque todo o nosso trabalho se baseia em leis espirituais, mas justamente também nesses conhecimentos, alicerçado em física quântica. Por que física quântica, Robson? Porque, gente, não existe matéria. A física quântica já demonstrou isso, não existe matéria. A matéria é energia condensada, ou seja, é uma energia. A gente se sente como sendo algo que parece uma matéria, né? Mas é uma energia que está tão condensada que parece algo sólido. A gente tem a sensação de solidez. E podemos chamar esse estado de sólido, mas ele não é um sólido como nós imaginamos. E esse é o grande mola, né, propulsora trazida pela física quântica. E é por isso que nós conseguimos, uma vez que é energia, existem ferramentas, né, espirituais que podem manipular, transmutar essas energias. Claro, nós fazemos isso no nível mais sutil, né? É dessa forma que nós trabalhamos. Ainda nós não temos uma carga energética suficiente, por exemplo, para reconstruir um osso que se partiu. Mas existem determinados problemas ou mesmo doenças que se refletem em nosso corpo físico que necessariamente não desestruturou o corpo físico. Mas o corpo físico, por ser, obviamente, por ter a sua sensibilidade, ele está fadado a refletir esses desequilíbrios energéticos, onde se traduz em dor, em limitações. Então, aquilo que ainda não é algo que é grosseiro, né? Porque nós não temos ainda uma capacidade energética suficiente para reconstruir um órgão danificado ou um osso que se partiu, por exemplo. Mas tudo aquilo que está no campo espiritual, que pode ser 100% da totalidade de um problema, mas pode ser 50%. Quando é 50%, a pessoa tem 50% de melhora. Quando é 100%, a pessoa tem 100% de melhora. Em alguns casos, pode ser até 50%. E a pessoa sente muito rapidamente 50% de melhora. Mas aquela energia negativa estagnada, ela poderia estar causando um impedimento do próprio corpo, né, se regenerar, porque nós temos essa capacidade de regeneração. E que quando removida, a pessoa vai progressivamente obtendo melhoras, até que muitas vezes ela pode se ver livre daquele problema. Agora, isso, quando refletido no campo, por exemplo, da saúde, que é um campo que nos toca, que foi o que nos trouxe até aqui, que nos trouxe até a apometria, que nos fez continuar seguindo em frente. Mas nós temos muitos outros campos, né? Os campos que envolvem magias, pensamentos negativos, ondas paralisantes, que podem trazer problemas para o relacionamento, entre família, relacionamento profissional, questões financeiras,
e toda uma sorte de coisas que podem se influenciar, né? Portanto, a apometria não é religião, não é magia, não é misticismo. É uma técnica precisa e replicável, lógica, com um passo a passo e com resultados que são mensuráveis. Bom, vou falar um pouquinho da história que mudou tudo, né? Porque eu criei essa mentoria. Como eu falei, nós queríamos criar um programa de transformação, não de informação. Não que você tivesse uma cacetada de cursos, podendo acessá-los, mas muitas vezes ficando ali, né, como nós falamos, enferrujando, a gente se baseou na nossa própria história. Talvez você conheça ou não, mas a minha namorada, ela foi desenganada por 4 médicos. E a gente tentou de tudo, desde os tratamentos convencionais médicos, cirurgias, até tratamentos paliativos, tratamentos complementares, tratamentos terapêuticos e até cirurgia espiritual. Eu confesso que os tratamentos terapêuticos e a cirurgia espiritual trouxe alívio nas dores, mas não a resolução do problema. Bom, o que nós ouvimos? Esquece. Não tem jeito, não tem solução, ou seja, fomos desenganados. Mas aquilo sempre me tocava a minha cabeça, meu coração. E eu achava que aquilo era um problema kármico que estava se refletindo. E a minha intuição dizia que se eu pudesse remover esse problema kármico, transmutar isso, que o problema poderia ser resolvido. Foi quando, participando de um grupo, na época, né? Um grupo desses que se tinham de trocas de mensagens por e-mail, alguém falou sobre a apometria. Isso deve ter sido uma terça ou uma quarta. No fim de semana eu já estava participando de um workshop. E dali nós construímos um grupo, começamos a estudar e a praticar, e 3 meses depois, e uma sessão de apometria, nós tínhamos o problema resolvido, onde os sintomas desapareceram e aonde os médicos chamaram de milagre. Mas não foi milagre. Foi a remoção da causa espiritual que a medicina não enxergava. Nós conseguimos. Muitos de nossos alunos conseguiram. E temos certeza que você também pode conseguir. Bom, você pode estar perguntando, né? Quanto custa, então, para participar desse programa, ter esses benefícios? E claro, gente, a gente sempre vai se valer, né? Dos custos de produção, né? Para vocês terem ideia, cada 2 horas de aula, ele em média gera 24 horas de produção, que é o desenvolvimento de apostila, pegar o vídeo, tem que editar o vídeo, publicar o vídeo. A gente tem, por exemplo, questões, perguntas, uma mini avaliação que nós fazemos. Então tem todo um trabalho pedagógico, criação de materiais. Então isso tudo gera um custo. Tem o custo de armazenar o vídeo, de transmitir o vídeo, porque é que nem luz. Toda vez que você vai lá e assiste, existe um custo daquela produção, né? E não só da produção. Se 50 pessoas resolverem assistir ao mesmo tempo, você tem que ter uma banda de saída para aguentar aquilo. É diferente de eu ter uma pessoa assistindo. Então, tudo isso são custos que você tem que ir calculando, imaginando, se eu tiver 100 alunos, quantos será que podem assistir ao mesmo tempo? 10, 15? Qual o plano que eu me encaixo? Então, tudo isso a gente chega num custo. Agora, imagina você fornecer isso de forma vitalícia para a vida toda. O custo que isso pode chegar. Isso é para vocês terem ideia, porque muitas pessoas não têm ideia de como funciona. Não é como você compra um livro e põe esse livro na sua casa. A partir dali não tem mais custo para a editora. A gente continua tendo custo. Tem também o custo da própria mentoria, de tudo que envolve. Tem os custos dessas ferramentas que foram desenvolvidas. E toda vez que a gente acessa a ferramenta, também existe um consumo.
Existe também toda a parte do grupo, toda a parte do trabalho que vai ser desenvolvido. Tudo isso, a gente somando, a gente chega facilmente no valor de R$ 5.294. Junto a isso, nós estamos acrescentando bônus, onde, por exemplo, nós vamos transformar 15 semanas em 19. Ou seja, 4 encontros extras que nós vamos colocar em novembro, num valor somado de R$ 1.000, para que você possa começar imediatamente e não em dezembro. O programa começa oficialmente no dia 7 de dezembro, mas todos que se inscreverem antes poderão ter 4, 3, 2 ou um encontro, ou mesmo nenhum, depende de quando vai se inscrever. Outro bônus que nós vamos acrescentar é um segundo curso de apometria com curso de aperfeiçoamento. Um curso para quando você terminar todas essas 15 semanas, você fazer com calma, com tranquilidade, para você continuar explorando a prática apométrica em diferentes contextos. Por exemplo, tudo que você vai aprender 4 técnicas para trabalhar sozinho, sem mediunidade, sem clarevidência. 4 técnicas. Tem pessoas que não conhecem nenhuma. Nós vamos ensinar 4. E há mais até do que 4. Mas existem técnicas para você trabalhar em grupo de pessoas. E por isso, este curso ele vai ensinar isso. Como você pode trabalhar com um grupo de pessoas, para você formar um grupo de apometria, ou que você queira levar isso e trabalhar dentro de um grupo kardecista, ou que você queira levar essas técnicas e trabalhar dentro de um grupo de Umbanda. Então você vai aprender, por exemplo, como desenvolver isso. Ou mesmo com um grupo de Reiki. Então, como você pode praticar a apometria em grupo, como você pode expandir os conhecimentos. Então, nós estamos acrescentando este bônus também. Um terceiro bônus que nós citamos, que é a sessão de constelação familiar, que hoje, se você entrar em contato e quiser contratar, ele vai custar ele custa R$ 450, né? Que serve para trabalhar questões sistêmicas. E essa sessão de apometria, que tem uma duração de 3 horas e meia, você vai ter acesso para que você possa escolher o tema que você vai querer trabalhar. Então não é um bate-papo, é uma sessão completa. Um terapeuta ou uma terapeuta extremamente experiente que vai lhe atender. Um quarto bônus é, após o seu trabalho de constelação, já durante o trabalho você já tem muitos benefícios que você colhe, mas você pode expandir isso ainda mais. É justamente o que nós desenvolvemos com a orientação e o auxílio na espiritualidade, né? Na verdade, eles que desenvolveram, a gente que foi captando, registrando esse passo a passo, compreendendo e trazendo isso de forma sistemática. Então, você vai ter, após a sessão da constelação, um mapa terapêutico apométrico. Para quê? Para que você pratique apometria baseado em tudo aquilo que foi visualizado. Gente, esses 4 bônus, eles têm um valor de R$ 2.800. Esses são bônus reais. Este é o valor que nós vamos pagar para terapeuta. Este é o valor que nós vamos pagar para gerar o relatório, né? Então, se a gente for só somar a parte de bônus, ele chega no valor de R$ 8.094. E não é exagero. Mas, hoje, dentro dessa oferta que nós estamos fazendo de Black Friday, dentro dessa oferta que nós estamos fazendo, né, com a utilização da apometria para o seu próprio benefício, o valor será de R$ 1.497, que podem ser pagos da seguinte forma. Você pode pagar isto por à vista, com desconto, ou em 12 parcelas de R$ 154,82 no cartão de crédito. Mas você também pode pagar mensalmente, ou seja, mês a mês, pagando R$ 168,80. Isso para quem está no Brasil e alguns países onde se aceita, perdão,
O cartão de crédito você pode pagar parcelado no Brasil e em alguns países onde se aceita o parcelamento de cartão, tá? E para aqueles que preferirem, poderão pagar mês a mês, R$ 168. Você pode pagar no Pix, no boleto ou no cartão, sendo que no cartão não cai o valor total. Você vai sendo debitado mês a mês. Quem está fora do Brasil deve ficar atento. Alguns países, como México, se não me engano, Colômbia, existe a parceria onde é possível dividir no cartão em 12 vezes, certo? Nos países onde isso não é possível, você também vai poder parcelar pagando em 6 vezes mensais. Então, você paga uma parcela, depois outra parcela, não sai tudo do cartão. Paga com cartão, mas paga uma parcela apenas. Tá? Se nós formos comparar com a oferta inteira, com preço cheio, nós estamos falando de uma economia de R$ 6.597. Mas nós vamos limitar o número de pessoas. Estamos trabalhando dentro de uma ideia de 50 pessoas para garantir um acompanhamento personalizado. Portanto, repetindo as possibilidades de pagamento, você pode pagar com cartão de crédito em 12 de 154, à vista por 1.497, podendo pagar no Pix ou no boleto ou até no cartão. Você pode usar o parcelamento facilitado, aonde você pode pagar em até 12 vezes, pode pagar em menos parcela, tá? No cartão de crédito, no Pix ou no boleto via Hotmart. Então, cada parcela você paga apenas R$ 168. E se você estiver num país que não aceita o parcelamento via cartão de crédito, você também pode pagar de forma parcelada em 6 vezes mensais, aonde esse valor vai sendo descontado mês a mês, e não o valor todo, mas mês a mês do seu cartão de crédito. Eu vou mostrar para vocês se cadastrarem, se inscreverem, vai ter um botão abaixo desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela como funciona para fazer essa inscrição. Aqui é a tela da Hotmart. Quando você cair, ela vai ter mais ou menos esse desenho, pode ter alguma informação nas laterais ou em cima, mas essa aqui é a parte principal. Aqui é onde você vai colocar os seus dados, o seu e-mail, é importante repetir o e-mail, porque vai ser por aqui que você vai receber seus dados de acesso, seu nome completo. Para quem está no Brasil, e aqui em cima, bem aqui no cantinho, onde está alterar país, é bem no canto em cima, existe aqui à direita um local onde você pode alterar o país, tá? Eu vou clicar aqui, ó, e aí você está vendo aqui as opções, certo? Por exemplo, se você mudar para México, ó, no México existe a possibilidade de pagar parcelado. Então você pode usar o mesmo link que nós vamos deixar abaixo. Se você estiver em Portugal, não existe a opção de parcelar. Você pode pagar o valor total, mas nós vamos deixar uma opção onde você vai poder pagar esse valor em 6 parcelas, dividido em 6 parcelas, tá? Então, vou voltar aqui para o Brasil. A Colômbia também tem opção de parcelamento, tá? Porque isso é o mercado local que oferece. Muito bem. Aqui, para quem está no Brasil, você pode pagar com cartão de crédito. Aqui você clica e seleciona o número de parcelas, tá? Então, você vai pagar à vista com desconto. Você pode usar 2 cartões, tá? Então, se você quer no primeiro cartão R$ 500, você pode vir aqui, colocar R$ 500 e automaticamente o segundo cartão já vai ajustar, tá? Sendo que para cada cartão você pode ter números de parcelas diferentes. Eu posso escolher uma parcela aqui e no segundo cartão eu quero pagar em 12, tá? Então você pode usar 2 cartões. Se quiser usar um só, é só tirar. Você pode pagar com Pix
o valor à vista. Você pode clicar em ver mais. Para quem tem conta Hotmart, já com cartões, pode escolher essa opção. Você vai fazer o seu login. Se você preferir pagar em boleto à vista, é só você clicar em boleto, pagar à vista. Se você preferir pagar com PayPal, pode escolher PayPal. Se você preferir pagar com cartão virtual da Caixa, você pode escolher cartão virtual. Se você preferir pagar com cartão EPIX, você pode clicar nessa opção. E aí você diz qual o valor que você quer pagar no cartão. Por exemplo, eu posso querer pagar no cartão R$ 1.000, vamos supor que o meu limite é esse. E aí eu escolho o número de parcelas que eu quero pagar, tá? Então, escolho o número de parcelas, 12. E aí eu vou pagar a diferença no Pix. Quando eu clicar em comprar agora, ele primeiro vai descontar o valor já do cartão e em seguida ele já vai abrir a telinha para você copiar e fazer o pagamento com Pix. Você completando o valor, você já recebe os seus dados de acesso. Tá? E se você optar pelo pagamento por boleto ou Pix, você vai cair aqui na tela, né, do nosso parceiro, da TMB. E aí você clica no botão começar agora e você vai ingressar com as suas informações até a hora que você vai avançar, poder escolher o número de parcelas e efetuar o pagamento da primeira parcela. Tudo muito simples. E se você estiver fora do Brasil, você vai ter um link, né, para pagamento em 6 vezes mensais. É descontado mês a mês no cartão, tá certo? Mas vale a pena você checar, você já viu que Portugal não tem essa opção, mas você pode selecionar o seu país e ver se existe a opção de parcelamento. Esse é um programa que inicia oficialmente em 7 de dezembro. Mas por que se inscrever agora? Por que começar agora? E, gente, nenhuma urgência artificial. A urgência é transformação. Quanto mais cedo você começar, mais cedo terá resultado. Para quem se inscrever hoje, você vai marcar a constelação primeiro. Tá? Então, você vai poder marcar a constelação primeiro. Quem entrar por último, lá no dia 7 de dezembro, de repente pode ser atendido, somente em janeiro. Né? Vai ser atendido, mas você vai entrar numa fila. Você já recebe o mapa terapêutico antes. O mapa terapêutico apométrico, baseado na sua sessão de constelação. Você já vai começar o seu tratamento. Você pode começar em novembro. Ou em dezembro, depende. Você já vai poder participar dos encontros extras que nós vamos ter em novembro. E isso vai te facilitar para que você comece um ano de 2026 já com uma transformação. Agora, as vagas são limitadas. Nós estamos trabalhando dentro de um número. Nós vamos avaliar, à medida que as pessoas forem se inscrevendo, nós vamos fazer essa avaliação. Portanto, esse é um programa de mentoria real, porque eu preciso olhar nos olhos de cada participante e não dá para fazer isso com 500 pessoas. Portanto, eu estarei acompanhando cada caso individualmente. Por isso, nós estamos limitando o número de participantes. Não é marketing, é qualidade. O seu futuro começa com a decisão. Você se inscreve hoje. Esta semana você recebe o acesso ao curso e calendário do próximo encontro extra. Após 7 dias, você já vai agendar sua sessão de constelação sistêmica apométrica. É só passar o prazo de garantia que você tem de 7 dias. E aí você já pode marcar sua sessão. No dia 7 de dezembro, você vai começar oficialmente a jornada, sendo que você já recebeu acesso ao curso antes e já está participando do encontro. Em 15 semanas, você já começa a ter a sua transformação documentada. Em janeiro de 2026, você começa uma nova vida, com uma nova energia. E no encerramento dessa mentoria, você vai estar apto para ajudar a si mesmo e ao próximo. E tem mais.
além daqueles bônus que nós já citamos, que são mais de R$ 2.000 de bônus, nós temos aí bônus extra. O acesso antecipado a novas viagens de apometria que nós fizemos, você vai ter acesso. E você também vai ter um certificado só da mentoria, né, que você participou dessa mentoria. Só esses 2 bônus são 797. É um extra exclusivo da Black Friday. Você tem 7 dias de garantia, aonde você vai poder estudar o curso, aplicar a primeira técnica básica em você mesmo. No entanto, se você avançar no curso, você vai ter outras técnicas que você vai poder aplicar. Tudo depende, são 7 dias. Você consegue fazer o curso em 24 horas. Você consegue participar da primeira live. Não vou te dizer que você vai usar ferramentas de IA, porque essas vão ser só liberadas em dezembro. Se você se inscrever em dezembro, então você ainda vai ter tempo de usar essas ferramentas em dezembro. E você vai sentir se esse método ressoa com você. As ferramentas vão ser liberadas junto com o início oficial do curso. Se por qualquer motivo você não se sentir satisfeita, você pode mandar um e-mail ou um WhatsApp para nós. Não tem questionamento, não tem burocracia e você recebe, né, 100% do valor que você investiu. Portanto, você não corre nenhum risco. Mas eu vou te falar a verdade. Menos de 0,01% dos nossos alunos pedem reembolso. Isso, gente, em mais de 5 anos e muito mais do que 1.000 alunos formados. Porque quando você sente a diferença, já nas primeiras aplicações, você começa a perceber que você acorda melhor sem aquele peso. Seus pensamentos começam a se acalmar. Você começa a entender a raiz dos seus problemas, né? Eles começam a ser revelados na segunda e terceira aula, principalmente. E você começa a perceber que você começa a ter o controle. E aí você sabe que você encontrou o que você procurava. E aí você vai perceber que o valor que você investiu não é nada perto dessa liberdade que você está começando a conquistar. Agora, essa mentoria não é para todo mundo. Essa mentoria é para você se você está cansado de depender de terceiros. Se você quer autonomia para se cuidar. Se você sente que seus problemas têm origem espiritual. Se você está disposta a dedicar 4 horas por semana. Se você quer resultados reais. Não é promessa vazia, são resultados reais. E se você busca uma transformação profunda e duradoura. Agora, essa apometria não é para você se você busca fórmulas mágicas instantâneas. Você não está disposto a fazer o trabalho interno. Você quer apenas teoria, mas não quer praticar. Você espera que outra pessoa resolva por você. Ou se você está com problemas financeiros e não poderá arcar com investimento. Nós estamos criando um fator de facilitação que ninguém faz. Porque você vai receber tudo isso que nós falamos, a sessão de constelação, o curso de apometria, toda a mentoria, em 3 meses, você já teve todo esse protocolo, em 3 meses você tem todos esses benefícios e vai poder pagar ainda nos meses seguintes. Se você dividir em 12, você vai pagar 3 meses e você vai poder pagar as outras parcelas nos 9 meses seguintes. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas, se você assumir esse compromisso que você hoje não pode assumir, então imagina. Quando você se compromete a pagar uma parcela e você sabe que você não vai conseguir pagar a segunda parcela, a terceira, a quarta e as demais, olha tudo que você pode causar desequilíbrio. A terapeuta, cujo trabalho de terapia é de R$ 450, vai deixar de receber esse valor. Essa terapeuta tem que pagar a sua luz,
tem que pagar o aluguel do seu espaço, tem que pagar todos os custos, impostos, porque quando você compra um curso, dependendo de quando você compra, 15, 20, 30 dias depois, nós estamos pagando o imposto total do valor, não é só da parcela recebida, é da nota. Então, para cada situação, os custos que nós temos com as empresas. Então, imagina que quando a gente assume um compromisso e a gente deixa de arcar com esse compromisso, o quanto de desequilíbrio a gente provoca na vida de várias pessoas, né? Então, não há problema nenhum, mas você precisa ter responsabilidade. Então, se você está entrando, mas está com problemas financeiros e não vai poder arcar um investimento, apenas uma parcela, então eu sugiro que você role a tela e procure um outro programa que nós devemos envolver a partir de dezembro, que é justamente como trabalhar as questões materiais e financeiras. Porque ali você tem um outro acesso de conhecimento para esse objetivo. Então, essa mentoria não vai ser para você, para que você não gere esses desequilíbrios, porque quando a gente gera desequilíbrios na vida do outro, isso se reflete na nossa vida. O outro pode perdoar, o outro pode fazer tudo, mas a verdade é que você assumiu um compromisso que você não poderia. Então a gente não deve resolver problemas de dívida gerando novas dívidas. Tá? É a mesma coisa que alguém que quer resolver um problema kármico criando mais karma. Então lembre-se disso. Assuma o compromisso de pagar, se você preferir, por boleto, parcelado no Pix ou no cartão, e você tem a certeza que você vai pagar as outras parcelas. E o único problema é que você não tem, de repente, o crédito total no cartão. Lembre-se disso, certo? Para você não causar desequilíbrios na vida de várias outras pessoas que, sim, estão prestando um serviço. Então, aqui está para quem é a mentoria e para quem não é a mentoria. Perguntas que alguém pode ter frequente. Preciso ter mediunidade? Não, você não precisa ter mediunidade. 67% dos nossos alunos são iniciantes e a técnica funciona muito bem com a intenção e foco. Não é com dom especial, certo? Se fosse assim, olho gordo, né? Como se diz, inveja só pegaria se a pessoa tivesse mediunidade. E não é dessa forma que as coisas funcionam, né? Quando a pessoa pensa negativo. Quanto tempo por semana preciso dedicar? 4 horas. 4 horas. 2 horas para aula, 1 hora para prática e 1 hora para live. Sendo que se você pegar um fim de semana e você fizer o curso, depois você só vai precisar dedicar 2 horas por semana. Uma para live e uma para você praticar, certo? Se eu não conseguir acompanhar, se tiver alguma aula que você não possa participar, essa aula fica gravada. E aí você pode assistir no seu ritmo as aulas da mentoria. Essas aulas você tem o prazo de 15 semanas para você assistir e concluir elas, para você criar o hábito. Quando serão as aulas da mentoria? Nós vamos mesclar essas aulas, durante semana e fim de semana. Então, vamos ter aula no sábado de manhã, ou no sábado de manhã, numa quarta-feira no fim da tarde, ou à noite, por exemplo. Eu vou mesclar isso para facilitar e sempre divulgando com antecedência, tá certo? Sendo que você também vai ter acesso a um formulário onde, se de repente naquele dia horário você não puder participar, você pode encaminhar a sua dúvida. E, portanto, você vai ver a sua dúvida sendo respondida como se você estivesse ao vivo. Tá? A gente vai fazer de uma forma sempre olhando o calendário, para não cair em nenhuma data que seja feriado ou coisas do tipo. Sempre facilitando. Tá? A verdade é que a maioria dos nossos alunos participam dos encontros. Porque a gente promove isso de uma forma que se encaixa. Tá? Ou precisar de materiais especiais, você só precisa de um lugar tranquilo, fone de ouvido para você ter mais concentração e um caderno, nada mais.
É seguro fazer em mim mesmo a apometria? Olha, eu costumo dizer o seguinte: é seguro você conviver com problemas? É seguro você conviver com magia? É seguro você viver com obsessão? É seguro você viver com auto-obsessão? É seguro você viver com aparelho parasita? Não, não é seguro. Então você vai aprender sim uma técnica segura para você transmutar todas essas situações que podem estar na sua vida. Estas sim não são seguras para você e para ninguém. Isso funciona para qualquer problema. É importante dizer que a apometria ela trata causas espirituais. Muitas vezes um problema que a pessoa está tendo, ele gera na vida da pessoa 10% de problema, que é no âmbito material, mas 90% dele é uma causa espiritual. Então, quando nós resolvemos as causas espirituais, aí pode sobrar uma dor de cabeça, pode sobrar um braço que ainda não tem todo o movimento, ou um osso que precisa de um tempo para restaurar, é questões da natureza, né? Então são questões da natureza, mas muitas vezes quando você resolve toda a parte espiritual, a parte material ela encontra forças para sua recuperação, né? Quando são problemas como relacionamento, ou mesmo problemas muitas vezes financeiro, você pode ter ali uma resolução até mais rápida, né? Porque às vezes é uma ideia que surge, é uma nova forma de se relacionar. Então, nós trabalhamos na parte espiritual, né? Então, seu problema, ele tem origem espiritual, como obsessão, aparelho, trauma. Então, isso vai funcionar muito bem. Agora, se é um problema puramente físico, como nós citamos, uma fratura óssea, então isso não vai substituir a medicina, tá? Mas nós temos muitos casos de doenças, né, que são resolvidas por meio da apometria. Nenhum tratamento deve ser paralisado, todo tratamento deve continuar, medicações, visitas médicas. Isso a pessoa continua tratando no mundo físico as questões físicas. Nós tratamos as questões espirituais e energéticas, aonde a medicina também não atua. Posso aplicar em outras pessoas? Sim, mas primeiro você vai aprender a praticar em você mesmo. Para isso, nós teremos a semana de 1 a 8 com esse objetivo. Para depois você aprender a aplicar em terceiros, que é a semana de 9 a 15. Apometria é religião? Não. É uma técnica terapêutica. Ela funciona independente de sua crença. Nós temos alunos católicos, evangélicos. Talvez tenha pessoas que não sabem, mas sim, temos pessoas evangélicas. Elas conversam comigo. Elas não se posicionam, obviamente, né? Elas não querem aparecer. Mas nós temos ex-padres, né? Espíritas, pessoas sem religião declarada. E se eu tiver dúvidas durante a semana? Bom, além do próprio consultor que você vai ter, do Apometria IA, 24/7, você vai ter o fórum de alunos. Em cada aula, você vai ter, logo depois, embaixo da aula, um espaço para você colocar suas perguntas. Você vai ter o fórum, como eu falei, e a live semanal. Ou seja, você nunca vai estar sozinha. Bom, agora é a hora de decidir, né? E, basicamente, você tem dois caminhos. Caminho um é continuar como está, né? Onde isso pode envolver gastar em terapias temporárias, permanecer dependente de outras pessoas, não fazer nada e viver com aquele peso, com aquela insegurança, ver mais 1 ano, 2, 10, passasse uma mudança real. Ou investir em uma liberdade, na sua liberdade, né? Investir no único valor para você ter autonomia para a vida toda, para você ter transformação real em 15 semanas e acordar leve, livre e no controle. Qual o caminho que você escolhe? Agora, o que acontece se você não agir agora? Primeiro, daqui a 6 meses você pode estar no mesmo lugar, perdendo tempo, saúde, recursos, sentindo o mesmo peso. Mas você pode estar livre daqui a 1 ano, né?
ou você terá gasto tempo, recursos e oportunidades incalculáveis em dependências temporárias, ou você terá investido R$ 1.497 e conquistado autonomia total. Claro que a escolha é sua, mas essa oferta de Black Friday não vai durar. Por quê? Nós temos poucas vagas. E apesar do programa iniciar oficialmente no dia 7 de setembro, desculpa, 7 de dezembro, essa oferta ela termina no dia 7 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, mas pode terminar a qualquer momento. Pode terminar no instante seguinte que você estiver me ouvindo, pode terminar no dia seguinte, pode terminar alguns dias depois. Depois disso, essa mentoria não vai estar mais disponível. Não sei quando eu vou abrir outra mentoria dessa. Não abri no ano passado, nem no ano retrasado. Não terá mais os bônus que não vão estar mais disponíveis. A ferramenta de IA ela pode ser vendida separadamente, você já sabe qual é o valor. Portanto, se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você. Só você sabe qual é esse momento. A sua transformação começa agora. Você tem aqui abaixo do vídeo o botão Quero começar minha transformação. O valor é de R$ 1.497, aonde você pode pagar no cartão em 12 de 154. Mas você também pode pagar mensalmente. Ou seja, você pode começar hoje pagando apenas R$ 168,80. E já agendar a sua constelação, já fazer o seu mapa terapêutico, assistir às lives, iniciar o curso. Nós temos alunos que poderão se inscrever e já ter de repente esse curso, ter de repente o bônus, né? São benefícios que você de repente já pode ter, mas tem muitos outros que você pode não ter, né? E mesmo que você tenha um ou outro desses benefícios, os benefícios totais eles superam o investimento, né? Do que está sendo oferecido no total. Você vai ter acesso ao curso completo, a certificação, a mentoria, ferramentas de IA, a vários bônus exclusivos que a gente está oferecendo nessa Black Friday. Mas lembra, as vagas são limitadas. E eu não tenho condições de ter muitas pessoas. Nós vamos limitar. Quanto custa o investimento? Vamos relembrar. Do curso, gente. Vitalício, R$ 797. A mentoria, 15 semanas, R$ 2.500. Ferramenta de IA, R$ 1.197. O grupo VIP, protocolos especiais, R$ 800. Só o total disso dá R$ 5.294. Bônus. Se você se inscrever logo após que a gente abrir, nós estamos abrindo uma turma extra, porque nós já fizemos já um lançamento ao vivo no YouTube. Então, olha lá, você vai ter 4 encontros extras, se você correr, agir rápido, ou 3 ou 2, depende de quando você vai se inscrever. Você vai ter acesso a um segundo curso de aperfeiçoamento da apometria, com mais 20 e poucos módulos para você poder fazer depois que passar, né, a mentoria. Você faz com calma, é a vitalício, e você vai ter acesso. Você vai ter acesso a uma sessão de constelação sistêmica. Um terapeuta extremamente especializado, com muita experiência em sessões transformacionais. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso ou surpresa com o trabalho, né? E ainda depois da sessão, você vai receber um mapa terapêutico apométrico, com todos os comandos de apometria que você precisa fazer, todos os MOFs que você precisa instalar, todos os corpos, níveis, subníveis, tudo que precisa ser feito. Exclusivamente baseado em tudo que foi trazido e revelado na sua sessão de constelação. Ou seja, individualizado para você. Tá? Em média, a gente gera esse relatório cerca de 3 dias depois, porque ele é construído manualmente.
né? Para que você possa ter esse benefício de acordo com as suas necessidades. É mais ou menos, gente, entre todas as orientações, você pode pôr aí umas 30, 40 páginas de um relatório extremamente individualizado. Até nas ações que você deve fazer nos dias posteriores, ações, posicionamento, é o que você não tem. Você não tem ideia do que nós desenvolvemos e do que você vai receber. Quem é nosso aluno sabe da seriedade daquilo que nós fazemos. Então imagina que é um curso vezes 10. Se você já é aluno nosso, anota o que eu vou te dizer. Tudo que você vai receber é como se fosse o curso vezes 10. Então você já sabe a qualidade do nosso curso. Nós criamos isso aqui, construímos especialmente para os nossos alunos. Não alunos podem fazer. Então, se você é aluno, por algum motivo você não conseguiu iniciar o curso, nós entendemos. Porque sabemos que você pode estar sofrendo ataques espirituais, você pode ter problemas e te faltar forças para você se organizar, para você estudar. É por isso que a gente vai te trazer para o nosso lado. Para que você receba o protocolo, aplique o protocolo. E aí você vai começando a ganhar forças, vai começando a estudar, vai começando a se aprofundar. É por isso que cada semana tem um passo a passo. Entende? Então tudo foi construído para você ter esse resultado. Você já ouviu dizer que nós somos trabalhadores da última hora? Isso Kardec disse há quase 200 anos atrás, né? Chutando aqui. Será que nós somos trabalhadores da última hora ou dos últimos minutos? Então, gente, o bom, entre aspas, é que à medida que nós vamos chegando nesse verdadeiro ou derradeiro tempo, tudo acontece muito rápido. Então, antes nós tínhamos, nossa, eu lembro o quanto eu levei de tempo para aprender apometria, né? Porque você não tinha tantos materiais, não tinha internet como nós temos hoje, onde as pessoas se olham, né? Você tinha que se deslocar, você tinha que comprar livros e não eram tantos, e não era tão fácil adquiri-los, né? E à medida que nós vamos chegando nessa verdadeira hora que nós temos que estar aptos para passar por uma nova fase, né? Para não termos que ser deslocados para outros orbes, vamos dizer assim, as coisas se aceleram também, né? A espiritualidade ela vai trazendo mais ferramentas. Portanto, tudo que depende de cada um é uma decisão. Até esse parcelamento que nós conseguimos, tá? Facilitando, tá certo? Então, é muito benefício. Repetindo, o total das transformações, né? O programa principal, o bônus exclusivos, inclusive somando aqui a constelação e tudo mais, dá um valor de R$ 8.094. Se a gente for somar ainda mais dois bônus extríssimos, que é a certificação por conta do seu trabalho da mentoria, da conclusão, mais o acesso antecipado que você vai ter às IARs quando nós lançarmos ela. Então isso extrapola ainda, né? E a sua transformação hoje, que começa agora, é de apenas R$ 1.497, que você pode parcelar em 12 vezes no cartão, né? Onde você tem um pouquinho mais aí de benefício em relação, de repente, ao parcelamento, mas que também pode caber muito bem dentro das suas necessidades, podendo parcelar no Pix, no boleto ou mesmo no cartão, sem comprometer o saldo. Quem está fora do Brasil, muitas vezes vai poder conseguir fazer o parcelamento, como nós citamos alguns países, né, que oferecem isso. Se o seu país não oferece, clica no link de compras internacionais em 6 vezes para você pagar 6 vezes mensais. Lembrando que é importante que você tenha essa consciência, assuma esse compromisso se você puder. Se você não puder, vai ter um outro botão onde nós vamos te convidar para um outro trabalho apenas para lidar com problemas financeiros, certo? Não que essa mentoria não trabalhe isso, mas talvez você não vá ter tempo hábil de trabalhar essas questões e arcar com os pagamentos. E deixar os pagamentos em aberto só vai trazer transtornos para você e para todos aqueles que dependem
esse trabalho, porque é um trabalho que nós desenvolvemos como qualquer outro. Temos todos os custos associados a isso. Portanto, é muito importante você ter essa responsabilidade. E também é importante você saber que nós temos essa saída, né? Para quem precisa, de repente, tem como problema principal, né? A questão financeira, tá certo? Lembre-se, as vagas são limitadas. Podem terminar a qualquer momento. E eu sei que vão ter pessoas que vão entrar em contato conosco, assim como tiveram pessoas que entraram em contato conosco depois do nosso lançamento, onde nós tivemos até algumas vantagens especiais para quem se inscreveu durante a live, e vai precisar aguardar a abertura de uma outra turma, se existir, e sabe lá quando. Portanto, último recado. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais informação. Você precisa de transformação. Você não precisa de mais promessa. Você precisa de um método que funciona. E você não precisa fazer isso sozinha. A gente vai estar aqui com você semana após semana, até você estar livre. E esperamos que vamos fazer isso durante essas 15 semanas. E aí esse é o compromisso que você vai ter de em cada semana aplicar tudo que você vai aprender e mais o protocolo especialmente desenvolvido para você. Portanto, clique no botão abaixo desse vídeo. Aproveite a oferta de Black Friday. Lembrando que esta oferta ela termina no dia 7 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, ou a qualquer momento no encerramento das vagas.